Abuso do direito de reclamação. Pois bem, senhores, é fato que o condômino, como coproprietário das áreas comuns, como pagador das suas contribuições, ele tem direito de fazer as suas solicitações, as suas reclamações e até mesmo as suas exigências quando ele está coberto de razão. Entretanto, é fato também que muitos desses condôminos se excedem claramente no seu direito de reclamação, de abordagem aos síndicos, de fazer as suas solicitações, como uma forma grosseira, inoportuna, pelo horário que vão fazer essas solicitações, a forma com que se dirigem ao síndico, de forma que fica caracterizado um abuso desse direito, ou seja, um excesso desse direito. O condômino, ele acha que por pagar a sua contribuição em dia, ele tem todo o direito de fazer as reclamações da forma com que ele bem entender perante o síndico. Entretanto, a história não é bem assim. Uma vez que ele comete excessos, ele passa a praticar um ilícito civil, ok? E isso é o tema de hoje. Esse é o tema de hoje, o abuso do direito de reclamação. Então, para efeitos didáticos, nós vamos trabalhar em 4 níveis, de acordo com o grau, a intensidade desse abuso de reclamação praticado pelo condômino, ok? O primeiro deles, o primeiro nível, é o abuso de direito puro e simples. Aqui aquele condômino, daqui liga para você, síndico, 11 horas da noite, perguntando onde é que está o boleto dele de pagamento. Ou seja, não tem noção nenhuma de horário, ou que se dirige de forma grosseira a você. Puxa vida, cara, você não faz absolutamente nada, você não cumpre o horário aqui no condomínio, ou venha imediatamente aqui até minha unidade. Ou seja, a forma grosseira, ríspida, deselegante do condômino para com o síndico, ou seja, praticando um excesso na forma, no horário, com relação à matéria também de interpelação, ele pratica um excesso e com isso um ato ilícito. E isso está previsto lá no artigo 187 do Código Civil, que eu vou fazer a leitura. Também comete ato ilícito o titular de um direito que, ao exercê-lo, excede manifestamente os limites impostos pelo seu fim econômico ou social, pela boa-fé ou pelos bons costumes. Ou seja, aqui nós estamos diante de um condômino deselegante, desagradável, grosseiro, inoportuno, ok? Nesses casos em que há um excesso da parte dele, você pode restringir o canal de comunicação com você. Nós não estamos ainda falando de danos morais, nós não estamos falando ainda de agressões à sua moral, ok? A sua honra. Nós estamos falando de um comportamento desproporcional. Nesse caso, então, como eu disse, você limita o canal de comunicação e diz o seguinte: olha, a partir de hoje, meu amigo, eu só converso com você por meio do livro de ocorrência. Você faça as suas reclamações no livro de ocorrência e assine as suas solicitações. Esse é o nosso único canal de comunicação daqui por diante, ok? Avançando um pouquinho mais, nós temos o segundo nível. O sujeito, ele lhe perturba, ele é deselegante, ele é grosseiro. Agora, não por temperamento, não pela falta de educação dele, mas porque ele quer dolosamente, intencionalmente, lhe provocar, lhe tirar do sério, lhe perturbar. E eu já vi alguns casos nesse sentido, em que o condômino disse ao síndico: olha, eu vou fazer da tua vida um inferno, a tua batata está assando, eu vou fazer tudo para lhe prejudicar. E passa a exigir todos os dias contas, prestações de contas, encaminha e-mails intermináveis para uma listagem grande de condôminos do WhatsApp, Facebook, com a clara intenção de perturbar você. Nesse caso, nós estamos diante do segundo nível, como eu disse, do chamado de perturbação à tranquilidade. E esse fato, praticado pelo condômino, constitui contravenção penal, prevista lá no artigo 65 da Lei de Contravenções Penais. Muita gente desconhece esse dispositivo que diz o seguinte: olha, molestar alguém ou perturbar-lhe a tranquilidade por assinte ou motivo reprovável, pena prisão simples de 15 dias a 2 meses ou multa. Ou seja, o sujeito que perturba, molesta a figura do síndico, do administrador,
simplesmente por motivos mesquinhos, ideológicos, aquela politicazinha de dentro do condomínio, ele comete essa infração. Então você o que deve fazer? Se dirigir a uma delegacia de polícia e fazer um boletim de ocorrência contra esse cidadão, para que esse boletim de ocorrência gere um termo circunstanciado e seja remetido ao juizado especial cível da sua cidade. E lá vai ser marcada uma audiência e vocês vão poder deliberar a respeito dessa questão, ok? Nós ainda não falamos, do meu ponto de vista, chegamos a um ponto de indenização por danos morais. Se for mais intenso, se for realmente perturbador, além da normalidade, e muito fugindo da normalidade, nós podemos falar em danos morais, mas em regra não. O terceiro nível de abuso de direito de reclamação é o chamado de crimes contra a honra. Aqui o sujeito ele não se contenta mais em lhe perturbar o seu sossego e a tranquilidade. Ele lhe chama de ladrão, de viado, faz insinuações de que você está desviando dinheiro em proveito próprio ou contratando empresas e cobrando propina, não é o termo mais correto, mas para melhor entendimento, sim, cobrando dinheiro por fora, aliás, e chamando de vagabundo, de viado, essas coisas, de preto, são vários exemplos que são colhidos da jurisprudência de vagabundo, sem vergonha e por aí vai, e que acabam caracterizando crimes contra a honra, ok? Calúnia, injúria ou difamação. Não convém agora fazermos a distinção técnica a respeito da terminologia de cada um desses ilícitos aqui, calúnia, injúria, difamação, mas basta saber que são crimes contra a honra. Nesses casos, você deve promover uma queixa-crime, ou seja, não basta você ir na delegacia de polícia, porque são crimes de ação penal privada, ou seja, o ofendido é que deve levar adiante aquela situação perante o juízo criminal. E nós percebemos, pelo menos aqui no escritório, um número crescente dessas ações penais privadas contra condôminos por conta dessas injúrias, dessas calúnias e difamação que são proferidas contra os síndicos. E aqui nós já estamos falando também de indenização por danos morais. Então, se você foi chamado de algum desses nomes ou coisa parecida, você também pode processar por danos morais, ok? Além da queixa-crime, como eu disse. O quarto nível é o de ameaça e risco à integridade física do síndico. Então, existem situações em que há uma verdadeira ameaça por parte dos condôminos contra o síndico. Eu vou te pegar de pau, tu vai ver que as coisas não vão ficar assim e a gente vai se entender mais tarde, ou a tua batata está assando, ou seja, fazendo referência a que em determinado momento aquele condomínio vai agredir aquele síndico. Então, nesse caso, o que cabe? Uma representação por ameaça ou um boletim de ocorrência, no caso de já ter havido uma lesão corporal, uma agressão física, mas o ideal é que se entre com uma ação na justiça criminal pedindo o afastamento dessa pessoa do seu contato, ou seja, existe a previsão lá no artigo 319, inciso 3 do Código do Processo Penal de uma medida, dessa que eu me refiro. As medidas cautelares diversas da prisão serão as seguintes: inciso 3, proibição de manter contato com pessoa determinada quando por circunstâncias relacionadas ao fato deva o indiciado ou acusado dela permanecer distante. Ou seja, você pede uma medida de proteção para que aquela pessoa se afaste, não se aproxime de você de determinados metros, ou não converse com você, não dirija a palavra para você. O mais importante é que diante desses fatos, diante dessas agressões, o síndico não deixe passar. Você não pode deixar que essas manifestações agressivas elas sejam dadas nas áreas comuns, nas assembleias, mas sejam levadas para o fórum de discussão correto e de resolução de conflitos, que é o Poder Judiciário. Não são os corredores, não são as áreas comuns, o ringue, né, o campo mais adequado para esse tipo de solução de problema.
mas sim a justiça, e é para isso que ela existe, ok? Espero que vocês tenham gostado do vídeo, compartilhe com seus amigos e deem um like.